Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Muito bem, vamos lá, retornando à nossa aula sobre torques de suspensão, falar um pouquinho sobre troca da porca, né? Estão vendo aí, ó, a porca autotravante. Então não se esqueçam, ó, pivô de suspensão, ele tem a parte cônica, ou seja, ele encaixa, né, na sua face, no orifício, seja lá, né, na manga de eixo, tá? Ele é cônico. Quanto mais eu aperto a porca, mais ele vai, a parte cônica trabalhando. E aí vai chegar no limite, onde aí sim eu posso realmente dar o torque final no pivô. Qual é o grande detalhe? Que essa porca, ela tem que ser substituída. As porcas autotravantes, tá, com trava plástica, também devem ser substituídas, ou seja, não são peças para serem reutilizadas, mas, né, por quê? O plástico dela cede, é para um aperto. Mais uma vez, cabe ao fabricante de peças fornecer tais itens. Poxa vida, hoje é mais comum, né? Já compra um pivô, vem a porca. Um terminal de direção, vem a porca, tá? Mas nem todos fazem isso. O ideal é o quê? Sempre substituir. Porca autotravante, já está dizendo, ela é autotravante. Uma vez só. Por que é uma vez só? Na hora que eu solto ela, o que vai acontecer? Eu vou estar forçando ela a soltar. Vou estar quebrando o plástico dela. Então ela não vai segurar novamente. Por isso que ela é de torque único, pessoal. É uma vez só. Porque se o plástico que ela tem em cima é para não soltar, quando eu vou soltar ela, eu forço esse plástico, obviamente, ele não vai dar resistência novamente para um novo aperto. Pode se soltar realmente, tá? Vou falar já já de tabela de torque para vocês, né? Mas tem itens que você aperta de uma forma diferente. É verdade. Isso é usado em bieletas, é usado, né, em alguns amortecedores, esmagando o coxim. Como assim? Não é torque. Você não dá um torque de aperto, tá? Como assim? Agora, nem sempre é feito o aperto com o torquímetro. Alguns itens, como amortecedores e bieletas, a necessidade de aperto se limita à deformação de seu coxim de borracha. Ou seja, a peça tem que se movimentar, tem que trabalhar. Tem bieleta aí de alguns carros, que você apertar até onde acha que está apertado mesmo, estoura a borracha na primeira buraqueira que o carro pega. Por quê? Vai trabalhar sobre tensão a borracha. Então, alguns amortecedores, algumas bieletas, é o quê? A borracha que vai te indicar. Poxa vida, já comprimiu bem a borracha. Vamos parar por aí. É por aí mesmo, pessoal. Não é torque de aperto. É amassando, é comprimindo a borracha. E a borracha vai servir como uma espécie de porca autotravante também. Porque ela força para tá soltando e não consegue soltar. Porque os fios de rosca interno começam a esfregar um no outro. Estão lembrados de arruela de pressão? Nossa, há tempos atrás se usava demais a arruela de pressão. Por que a arruela de pressão ajuda a não soltar a porca? Porque ela é indisponível, não é isso? Na hora que aperta uma arruela de pressão, né, a porca vai deixar ela alinhada. Ela está sempre tentando empurrar para soltar e não solta a porca. Já perceberam isso? Já pararam para pensar nisso? A arruela de pressão é uma arruela lisa que foi cortada e trabalhada com temperatura para ficar torta. Correto? Quando eu aperto a porca em cima de uma arruela de pressão, eu alinho a arruela, ela fica reta.
Só que o que ela está fazendo? O tempo todo ela está forçando para soltar. Não solta. Se está forçando para soltar, é aí que não solta. Porque os fios de rosca interno começam a ter atrito. E aí não solta. Parar para pensar nisso, é assim que funciona a arruela de pressão. Então, amortecedor, bieletas, quando começa a esmagar a borracha, opa, parou aí que já deu o aperto. Tá ok? Bom, por falar em sem torque, como não falar, né, de eixo traseiro, tá? De Gol, Voyage, tá? Uno. Não, Uno não que usa o cubo, né? Mas aí, a maior parte dos carros ainda hoje no mercado usam eixo traseiro desse jeito. E alguns antigos era assim na dianteira, né? Porque não tinha torque. Não tem torque. Outro item bem característico, né, no nosso mercado, sem a utilização de torquímetro, é o cubo traseiro, ou alguns dianteiros, né, com rolamentos cônicos. Nossa, o que tem de Celta, Corsa, Monza, Gol, Voyage, Saveiro, Santana, tudo assim é brincadeira, né? E na dianteira, Fusca, Kombi, Brasília, né? Todos são assim, cônico. Não tem torque, tá? Onde deve ser ajustada a arruela para não ter folgas, né? Não ter folga axial e nem prender demais. Na verdade, tecnicamente falando, como que deveria ser o ajuste, né, desses tipos de cubos, né, que usa rolamento cônico? Com relógio comparador. Não pode ter jogo. Mas aí fica uma coisa bem mais barata, rápida e funcional, o esquema da arruela. Você não tem a arruela grossa antes da porca? Não é assim? Você desmonta o cubo, vai trocar rolamento, retentor, graxa, beleza. Montou? Tem a arruela grossa. A arruela é o guia. Ao apertar a porca, e geralmente, né, é a porca castelo ou porca contra porca, eu dou um aperto um pouco excessivo, só para assentar, solto e vou conferir a arruela. A arruela, ela não pode estar presa. Tem que estar com uma leve pressão. E eu não posso ter nenhuma folga axial nesse cubo. Tá? A verdade é essa. É simples, funcional e rápida. E mais uma vez, sem torque. Não usa torquímetro, pessoal. Não usa torquímetro. São porcas castelo, e aí vou colocar a arruela, ou quando tem porca contra porca, segurar de dentro e apertar a de fora. Tá? Bem simples. O torque, na verdade, é a pressão de trabalho da arruela. Então não pode ter folga e a arruela não pode estar presa. Ela tem que deslocar de um lado para o outro com uma chave de fenda sem muito esforço. Tá? A aula de torque, você fala de coisa sem torque? É uma realidade de mercado isso. Tá? Agora, semi-eixo. Aqui está um dos itens com maior aperto no veículo, pessoal. Disparadamente, um dos itens que tem um aperto superior a cabeçote. Semi-eixo. Vou falar sobre ele um pouquinho, para depois falar sobre a tabela? Vamos lá. Um dos itens com maior torque aplicado no veículo é no eixo homocinético. Afinal, essa porca, ou alguns usam parafuso, né? Então nem sempre é porca, né? Muitos carros da Volkswagen mais novos são parafusos, né? A Audi, tá? É parafuso. Prende a homocinética, o cubo e o rolamento dianteiro. Todos juntos. Ou seja, ela fixa, tá? Sistemas do carro importantes, fixa suspensão, rolamento, eixo. Então o torque é realmente muito alto. De novo, né? Poxa vida, seria tão difícil assim os fabricantes de homocinéticas mandarem na embalagem o torque recomendado? Será que seria tão difícil? Não seria tão difícil, né? Facilitaria muito o nosso dia a dia, pessoal. Concorda comigo? Vamos lá.
Torque de homocinética. Aqui alguns exemplos, tá? De torque de homocinética. Vocês vão ver que alguns carros vocês vão assustar com o valor, tá? Olhem o valor. Linha Fiat, Uno, Prêmio, Elba, 22 quilos. Poxa vida, 22 quilos. É um senhor torque, né? Tempre tipo, 28 quilos. Poxa vida, mais alto ainda. E o Celta? Não se assustem. 60 quilos. Mais 70, mais 5 graus. Altíssimo. Zafira e Vectra, 10 quilos. Solta. Aperta mais 2, mais 90 graus. Tabelinha da Zafira. Civic, 18,5. Peugeot, 206, 406, 405, de 23 a 26. Golf, Paraty, Saveiro, Santana, de 25 a 30 quilos. Pessoal, grandes fabricantes de homocinética têm isso em sites ou em tabelas, mas isso não vem na embalagem, pelo menos a grande maioria não vem. Ou seja, não tem um padrão, né, de torque da homocinética, não tem. Tá? Observem que nos eixos dianteiros podemos até ter torque angular. Vimos na aula passada, né? Torque angular ou misto. Alguns você aperta, solta, depois aperta de novo. Ou seja, não é tão simples quanto parece. Não é só pegar o canômetro lá, né? O cano de 2 metros e apertar. Ou subir em cima do cabo de força. Não é. Existem questões técnicas, fabricante por fabricante. Isso tem pouca ou quase nenhuma informação no mercado. E aí o que acontece? Cada um vai fazendo o quê? Vai apertando do jeito que acha. Ah, a Zafira aperta assim, o Celta também vai apertar assim. E vai se seguindo. Não tem informação técnica no mercado. E aí acaba se apertando de qualquer jeito ou seguindo uma experiência. A maior parte dos casos funciona bem, é verdade, mas podemos ter um ou outro probleminha, tá? Por falar em probleminha, tá aqui um problemão. Como assim problemão? Até a roda. Até a roda do veículo tem torque. E não adianta falar assim, não, eu aperto na pneumática. Não é padronizado o torque de pneumática, pessoal. Por quê? Como que o compressor da sua oficina funciona? Esse copinho funciona bem. É silencioso, não escapa quase ar. Mas ele funciona como? Carrega, descarrega um pouquinho e ele liga de novo. Descarrega, ele liga de novo. Então ele tem uma variação de pressão. Tem. Todos têm. Com certeza eu posso te afirmar que a sua parafusadeira pneumática também tem uma variação de aperto. Além de ser um negócio muito bruto, porque é usado para soltar e para apertar, né, a parafusadeira, tá, a pneumática, você tem a variação da pressão do ar da linha. E aí? Como que você vai confiar? Tá? Por que digo isso? Torquímetro, vou até pôr na tela para vocês, lá no comecinho da nossa aula eu mostrei a tela do torquímetro. Torquímetro é usado para quê? Apenas para dar aperto. Não é feito para soltar. Não, Escopino, o torquímetro é legal, ele é compridão, não precisa nem usar cabo de força e um cano. Não! Torquímetro é apenas para apertar. A parafusadeira pneumática você faz para tudo, para soltar e para apertar. Portanto, não é uma ferramenta de precisão, tá? Vamos ver aqui a tabelinha? Vamos lá. Tabelinha de torque de roda, Linha Ford, K Fiesta Courier, 6 kg ou 60 newtons. Escort, 80 newtons ou 8 kg. Ranger, 135 quilos. 135 newtons, né?
13,5 kg. F250, 12 kg ou 120 newtons. Pampa, 60 newtons. Poxa vida, a Pampa só tem 3 porcas, hein? Estão lembrados disso, né? Pampa não é de 4 porcas, né? Ou 4, é 3 porcas, né? 60 newtons. Linha Fiat, Mille, Palio, 86 newtons, 8,6 quilos. Golf, Paraty, Saveiro, Santana, de 95 a 115 newtons, né? É de 9,5 a 11,5 quilos. Pessoal, há uma variação de torque até para a roda. Sim. O ideal é o que na sua oficina ter ali quase que na saída da oficina ou na entrada, né, que geralmente é a mesma porta, né, entrada e saída, ter ali um torquímetro de estalo, uma tabelinha de roda para você mexer e torquear a roda depois que ele desceu do elevador, desceu do cavalete, do macaco, antes de liberar o carro. Sempre torquear a roda com um torquímetro. É uma ferramenta não tão barata, mas eficiente, que dura bastante e que te dá uma garantia de serviço. Lembrem-se, torquímetro tem que ser aferido pelo menos a cada uma vez ao ano ou uma vez a cada 6 meses. Ok? Mais uma diquinha aqui para vocês. Na suspensão temos muitas porcas autotravantes que na remoção devem ser inutilizadas, ou seja, não é para reaproveitar. Observem que mocinéticas, pivôs, bieletas novas, a grande maioria já são fornecidas com porcas autotravantes novas. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. Pode ser feito um reaperto na suspensão? É necessário? Eu posso vender isso como um serviço? Reaperto de suspensão? Pode, sim. Não é que os parafusos ou as porcas se soltam, eu vou reapertar. Não é isso. É a devida movimentação de agregados, quadro, monobloco, dilatação, buracos, que cede o aperto. Eu tenho tudo apertado, como se fosse um sanduíche. Só que começam a se soltar. Não é que a porca o parafuso soltou. Os itens cedem. E aí eu vou lá e faço um reaperto de suspensão. Isso é ok, é legal e é necessário. Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá, a nosso plantão de dúvidas ao vivo. Anísio Halber, aqui nem é uma pergunta, né? Foi um desabafo, né? Que ele fez aqui, ó. Professor, esse negócio de torque é complicado, porque ninguém sabe nada. Aqui, eu costumo falar com os amigos mecânicos de torque. Eles dão risada, dizem que eu sou muito chato, mas o negócio é fazer a coisa certa. Um abraço. É isso aí, pessoal, aí os amigos do Anísio, o Anísio e toda a sua turma aí. Realmente, é sério o negócio de torque. Temos que fazer a coisa certa sempre, tá? Danilo, lá da McCar. Professor, até porca castelo, né, que é usado para apertar e ajustar o rolamento de roda, né, os rolamentos cônicos, não dão a regulagem correta por causa dos furos. É verdade. Tem que sempre optar por deixar um pouco mais com pressão, tá, do que folgado. Claro, nem sempre vai bater o furo, né, que tem ali para atravessar a cupilha, no caso de porca castelo. Mas tem que se aproximar, né, e trabalhar um pouquinho a porca para onde estiver mais perto, ajustar e colocar, né, a cupilha. Realmente não é uma coisa de precisão absurda, mas funciona. Tá? Mesmo porque também não daria para ser porca autotravante que tem a trava plástica, tá? Por quê? A própria graxa do cubo iria afetar o plástico da autotravante. Então entenderam? Por isso que mesmo carros novos até hoje, se tem cubo cônico na traseira, né, e usa o rolamento cônico, né, melhor dizendo, é porca com cupilha. Porque é uma questão química, né? Plástico com derivados de petróleo, não funciona, tá? Não funciona. Iria com o tempo ali ter um problema de derretimento, de corrosão da trava plástica da porca castelo, tá? Por isso que é usado cupilha mesmo. Antônio Carlos Guimarães está perguntando de bloco de motores, se é confiável, né? A solda do bloco de motor.
Olha, Antônio, a questão de torque, rosca, solda é muito complexo. O ideal é nunca soldar um bloco de motor. Só que tem casos que não tem jeito. Também vai variar o quê? Vai variar o local onde que é a trinca, tá? Porque é muito arriscado solda numa peça que trabalha com alta compressão, alta pressão de óleo, arrefecimento e diversidade de temperatura. Muito complicado. Danilo Santa Rosa, lá da Meccar. Professor, torque de roda de liga leve ou de ferro tem diferença de aperto? É assim. O ideal é a roda de liga leve sempre tem um aperto maior. Porém, vocês viram nas tabelas, não tem essa diferença, tá? Ou seja, a diferença geralmente é o tamanho do parafuso, tá? E só. Ah, mas liga leve tem que apertar mais. Mas em tabelas não tem essa diferença. A especificação é única, tanto para torque de roda de ferro quanto para torque de roda de liga leve, tá? Também ele perguntou, e para soltar aqueles parafusos de quadro de suspensão quando enferrujam? E aí, só Jesus para soltar. Fala aí, professor. Só se você tem aí um ajudante forte, parrudo, chamado Jesus. Só assim, realmente, quando emperra parafuso de quadro, tá? Você tem o quê? Você tem uma questão de ferrugem muito forte. O que acontece? Quando o parafuso sai, quando ele sai, já vai espanando a porca. Ou até a longarina, a carroceria do carro. Em muitos casos não tem jeito. Vai ter que abrir uma lateral, uma chapa fina, para colocar um parafuso passante. Não tem solução. Porque não é uma peça de trocar. É uma peça simplesmente de quê? De fixação do parafuso. Você não troca uma longarina do carro por causa disso. Então vai ter que abrir uma lateral para poder colocar uma porca por cima e ficar, né, um parafuso passante. Você vai trocar a porca original por outra. Nem sempre isso é possível. Nem sempre. Tem muitos carros aí que o monobloco não tem nem espaço para colocar uma porca por cima. Tá? Como doblô, por exemplo, que espana muito o parafuso de quadro, tá? Ou os parafusos de bandeja. Então, assim, muito cuidado na hora de soltar esses parafusos para não danificar. Na hora de colocar, antes de ir para a pneumática, né? Faça pegar a rosca manualmente, usa um pouco o cabo de força. Pegou? Opa, agora eu vou na pneumática. Por quê? Na pneumática, você perde a grande virtude do ser humano, a sensibilidade. Você perde isso. Ela vai apertando, vai espanando. Se você vai no cabo de força, você sente, opa, o negócio aqui está ruim. Vamos tirar o parafuso, passar um macho, poder limpar essa rosca, pôr um outro parafuso, antes que espane. Tá ok? Então essa é a dica. Ayrton de Souza Lima. Professor, por que alguns torquímetros têm seta para os dois lados? Porque você pode ter parafusos para apertar para a direita ou aperta para a esquerda. Isso acontece, tá? Por isso que ele tem a seta para os dois lados. Torquímetro não é feito para soltar. Você descalibra o torquímetro. Belezinha?